Olá a todos, mais um vídeo aqui para o canal e hoje continuando uma série que eu estou fazendo aqui sobre 20 álbuns para começar a curtir um determinado estilo. Logicamente, como eu sempre digo, não é um guia dos melhores álbuns do estilo, até porque não faria sentido uma lista com 20 álbuns para resumir a grandeza de determinado estilo, como por exemplo o rock progressivo, que eu já fiz aqui 20 álbuns, o hard rock glam dos anos 80, a música sertaneja raiz. E hoje, por exemplo, eu vou falar sobre o rock nacional, rock pop nacional da década de 80, que nesse ano de 2022 está completando 40 anos. Até está havendo uma confusão, porque houve veículos de comunicação, como por exemplo a revista Rolling Stone, colocou lá 40 anos do rock nacional, o que é um grande erro, né? Porque o rock nacional já existe desde o final da década de 50, né? Lá com o Renato e seus Blue Caps, Luizinho e os Dinamites, várias bandas que faziam rock desde os primórdios, né? Começaram lá quase mais ou menos na mesma época que o Elvis Presley, um pouco para frente ali, finalzinho dos anos 50. Então, rock no Brasil existe há 60 anos, não há 40 anos, né? Então, há um erro de avaliação nesse caso. O que está completando 40 anos é sim o rock da década de 80, né? E é desse rock da década de 80 que eu vou fazer uma lista agora dos 20 álbuns para começar a curtir o estilo. Alguns são os mais óbvios de cada banda, outros nem tanto, não são os mais famosos. E como eu falei, é apenas um guia, né? Sempre vai aparecer alguém dizendo: ah, faltou tal banda, faltou tal álbum. Não faltou. Na verdade, não dá para você em 20 álbuns falar sobre todo um estilo. Então aqui é só um guia para quem quer começar e ainda não conhece, por acaso, algum disco ou alguma banda desse estilo. Ou que no caso do rock nacional da década de 80, eu acredito que a maioria aqui já é bem conhecido de grande parte dos inscritos e de quem for assistir esse canal. Mas nunca se sabe, né? Por exemplo, pode ser que alguma pessoa, algum adolescente, pessoas mais jovens, né, não vão ter essa mesma referência que pessoas com mais de 30, mais de 40 anos têm sobre essas bandas e esses artistas. Então, para começar, o primeiro álbum que eu vou mostrar é esse aqui, o As Aventuras da Blitz, né, que é de 1982. Esse disco aqui, ele foi realmente um marco nessa transição do rock da década de 70 para o rock da década de 80. Embora ele não seja um álbum de rock exatamente, sim um álbum muito mais de pop, ele marcou o início dessa era. E aí, além do mais, ele pegou uma época ali da questão da censura, né, ainda do final da censura do regime militar, né? Porque esse disco aqui teve duas faixas que foram riscadas, né? E esses riscos aqui foram feitos na fábrica, né? Muitos sabem disso, né? Então o disco já vinha riscado de fábrica para que ninguém pudesse ouvir essas duas músicas, porque elas tinham palavras que não eram, na letra não era considerada apropriada. Mas hoje você ouvir esse disco, ele não é nem um pouco assim, o que foi censurado aqui não é nem um pouco assustador do que viria anos mais tarde com Camisa de Vênus, com os Raimundos. Era até bem inocente se for pensar, mas mesmo assim a censura acabou vetando, né? Vem até um selinho aqui de atenção que essas duas músicas foram vetadas. Aqui tem a música Você Não Soube Me Amar, que foi o maior sucesso. Então a Blitz marca o início do rock pop nacional da década de 80 em 1982. O próximo álbum é esse aqui, que é o Hit, o Voo de Coração. O Hit, ele é um cantor, né, de origem inglesa, e ele veio para o Brasil e ele já tinha feito parte do Vimana, né, que era um grupo de rock, um rock meio progressivo ali, feito com era o Hit, o Lobão, o Lulu Santos. E o grupo durou pouco, né? E o Hit queria
voltar a fazer música ali, foi fazendo algumas tentativas, até que em 1983 ele acertou em cheio, porque esse álbum aqui, ele tem o maior clássico, né, do hit, que é Menina Veneno, né, que estourou nacionalmente. Naquele ano o hit se tornou até mesmo uma ameaça para o Roberto Carlos. Ele chegou a vender muito bem esse álbum aqui, chegou a vender quase 1 milhão de cópias. E aqui, além disso, tem a Vida Tem Dessas Coisas, tem Voo de Coração, tem Casa Nova, que foi a abertura da novela Champanhe, da Rede Globo. Então, é um álbum ótimo, um álbum também de pop rock nacional, muito legal e, ó, vale muito a pena. Esse aqui é um que quem não tem, corra atrás, porque é um dos melhores daquele período. O próximo álbum aqui é esse aqui, a estreia do Kid Abelha. Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, né? O Seu Espião, o disco de 1984. Aqui tem a Pintura Íntima, né? Que é bem conhecida, né? Com os seus versos, Fazer Amor de Madrugada, né? Fixação. Então esse álbum aqui foi a estreia do Kid Abelha, e o Kid Abelha também tinha essa veia meio pop, né? A coisa assim meio da New Wave, né? Inspirado ali por bandas como o B-52s. Então é uma banda assim que também, embora alguns não gostem, achem que o Kid Abelha não é uma banda boa, né? Criticam por uma questão de gosto pessoal, mas o Kid Abelha nesse álbum aqui e em alguns outros fez sim música pop de muita qualidade. Então a estreia deles, da banda, vale muito a pena. Mais um álbum aqui, também de 1984, o segundo do Lobão, né? Aqui ainda com o nome Lobão e os Ronaldos, né? O álbum Ronaldo Foi Pra Guerra. Aqui, na minha opinião, tem uma das melhores músicas do Lobão, que é a Me Chama, né? Uma letra bem legal, bem interessante, né? E esse álbum aqui, o Lobão, com aquela maneira dele próprio de cantar, interpretar, fez composições bem interessantes, né, em que pese a pessoa do Lobão ser controversa. Nesse caso aí não se deve levar a pena a pessoa, e sim a qualidade musical. E eu acho que dentro daquilo que se propõe, o Lobão fez muita coisa boa durante a sua carreira. O próximo álbum, de 1985, é esse aqui, a estreia do RPM, Revoluções por Minuto. O RPM 1986, na verdade, não com esse álbum, mas com o próximo, Rádio Pirata ao Vivo, ele causou uma verdadeira revolução, né, mesmo no Brasil, porque se tornou naquele ano a maior banda do Brasil. E esse aqui foi o pontapé inicial, né? Aqui a estreia do RPM já dava toda a demonstração do potencial que o RPM tinha, né? Então, por mais que alguns torcessem o nariz pelo fato de que o RPM acabou se tornando uma banda de moda, que todo mundo, que as adolescentes gostavam, principalmente as meninas gostavam muito por causa da figura do vocalista Paulo Ricardo, mas a qualidade musical do RPM é inegável e naquele momento formou o gosto musical de muitos, inclusive o meu. Eu posso dizer que o RPM foi essencial para a minha formação musical e foi a porta de entrada para outras bandas que eu vim conhecer posteriormente. O próximo álbum é esse aqui. Do Ultraje a Rigor não tem como fugir do óbvio, né? Esse aqui é o melhor e maior álbum da banda. Porque esse álbum aqui são 11 músicas, né, se não me engano, e das 11, 9 delas se tornaram sucessos, tocavam na rádio Inútil, Nós Vamos Invadir Sua Praia, Eu Me Amo, Ciúme, enfim, é uma verdadeira coletânea. Fez muito sucesso na época e mostrou todo o potencial do Ultraje. É o mesmo caso, né? Muita gente hoje não gosta da figura do Roger por causa das suas posições ideológicas e políticas, mas eu, quando vou ouvir uma banda, eu não me importo se alguém é de esquerda, de direita, ou se é ateu, ou se é cristão. O
que importa para mim é a música que eu estou ouvindo. Então por isso eu continuo apreciando o trabalho do Traje a Rigor, principalmente nos primeiros álbuns. O próximo álbum aqui é o Capital Inicial. É a estreia do Capital Inicial, em 1986. O Capital Inicial também é uma banda que, naquele período, ela não era uma banda tão reconhecida, né? Sempre era vista como uma banda menor naquela fase, ali com o Traje a Rigor, Titãs, Paralamas. Mas, com o tempo, o Capital Inicial conseguiu algo que nenhuma outra banda conseguiu, que foi renovar o seu público, principalmente depois do acústico da MTV no ano 2000. Então, o Capital Inicial tem esse mérito de até hoje continuar tendo um público bastante forte, né? Eu arrisco dizer que o Capital Inicial é a única banda dos anos 80 que ainda continua com um público igual ao que tinha naquele período, ou até maior. No caso do Capital Inicial, sem dúvida maior. O sucesso hoje do Capital Inicial é maior que na década de 80. E aqui, eles tinham músicas que vieram do Aborto Elétrico, que era aquela banda que foi formada lá pelo Renato Russo, né, em Brasília, e eles acabaram ficando com 3 músicas do Aborto Elétrico pro Capital Inicial, que é a música urbana, a Veraneio Vascaína e a Fátima. Fátima, por sinal, é a minha música preferida do Capital Inicial e está nesse álbum. O próximo aqui que eu vou mostrar é o Barão Vermelho, o Declare Guerra. Eu poderia aqui estar mostrando o Maior Abandonado, por exemplo, ou o segundo álbum do Barão Vermelho, ou mesmo a estreia, que ainda era da fase com o Cazuza. Mas eu escolhi esse álbum para ilustrar a carreira do Barão Vermelho, porque aqui foi a mudança, foi quando o Cazuza deixou a banda e foi para sua carreira solo, e todo mundo achou que o Barão Vermelho ia acabar. Mas o guitarrista Frejá acabou assumindo os vocais e, surpreendentemente, fizeram um disco bem legal. Então o Declare Guerra foi uma resposta, né, à saída do Cazuza e uma prova de que o Barão Vermelho estava mais vivo do que nunca e continuaria até hoje, né, com o seu trabalho. Então, louvável, né, esse renascimento do Barão Vermelho aqui em 1986 com o Declare Guerra. Uma outra banda aqui que também não é tão conhecida quanto as outras que eu mostrei até agora é o Heróis da Resistência, né? O Heróis da Resistência é a banda do Leone, que fez parte do Kid Abelha, né? E aqui em 1986 eles lançaram esse álbum, que é o melhor da banda, né? E aqui, por exemplo, a música Dublê de Corpo acabou entrando até na trilha sonora da novela O Outro, né, da Rede Globo. É um disco bem legal, assim, com canções bem interessantes mesmo. O Leone tem um timbre vocal assim bastante agradável. E esse aqui eu considero uma pérola perdida aí da década de 80. O próximo álbum aqui é o Replicantes, O Futuro é Vortex. Esse álbum aqui ele representa bem o que era o rock gaúcho, né? O chamado rock gaúcho da década de 80, né? E o Replicantes, embora pendesse um pouco mais para o punk, né, entra como rock nacional. Inclusive eu vou fazer futuramente aí um vídeo sobre o 20 álbuns de punk, né? Aí vai entrar outras bandas, né, que alguém pode estranhar também de não estar aqui nesse vídeo, como é o caso do Ratos de Porão, do Cólera, enfim. Mas essas bandas são punk mesmo na sua essência, então não é o caso aqui, né? Então eu acabo considerando o Replicantes uma banda de rock nacional, embora tenha essas influências punk. E aqui tem Surfista Calhorda, que é o maior sucesso da banda, estourou no Brasil inteiro, e esse, na minha opinião, é o melhor álbum do Replicantes. Mas vale a pena procurar outros álbuns da banda que também são bem legais. Mais um álbum aqui, esse é o Ideologia do Cazuza, né? O Cazuza, assim que saiu do Barão Vermelho, né? Como eu falei ali no Declare Guerra, ele montou, né, a sua banda, né, e colocou, né, o seu nome e partiu para lançar esse primeiro álbum aqui que fez muito sucesso, que é o Ideologia, né? E o Ideologia
Na verdade, agora me deu um branco aqui, não sei se o Ideologia era o primeiro agora ou o segundo, mas de qualquer forma, aqui é o melhor trabalho do Cazuza, na minha opinião. A faixa título Ideologia dispensa comentários, né? É bem interessante mesmo. Aqui também tem faz parte do meu show, que acabou entrando também em trilha sonora da novela Vale Tudo, da Rede Globo. Então, é um álbum que também mostrou que o Cazuza, ao sair do Barão Vermelho, ele também acertou, porque ele fez uma carreira solo brilhante, embora ele já estivesse, né, acometido pelo vírus da AIDS e acabou falecendo em 1990. Teve uma carreira solo curta, né? Mas os trabalhos que ele fez em sua carreira solo ficaram marcados e estão até hoje na história do rock nacional da década de 80. Mais um álbum aqui, a Plebe Hood, né? Com o álbum Nunca Fomos Tão Brasileiros. Esse álbum aqui de 1988, a Plebe Hood faz parte da chamada Turma de Brasília, né? Junto com Capital Inicial, Legião Urbana. E é uma banda também que é muito legal, continua em atividade até hoje com o Clemente dos Inocentes no vocal. E é uma banda que também merece uma audição com cuidado, porque tem muita coisa boa em sua carreira. Mais um álbum aqui, o Camisa de Vênus. Esse aqui é o álbum Duplo Sentido, de 1987. Esse álbum aqui foi o primeiro álbum duplo de uma banda de rock nacional, né, da década de 80. E acabou sendo um pouco diferente, assim, não foi tão popular quanto os primeiros, né, que tinha hits como Eu Não Matei Joana Dark, ou então o Correndo Risco, que tinha Só ao Fim. Esse aqui acabou tendo algumas músicas que fizeram um relativo sucesso, como por exemplo Muita Estrela e Pouca Constelação, que tem a participação do Raul Seixas, né? Aqui também tem Aluga-se, uma versão do Raul Seixas também, de uma música do Raul, mas é um álbum, de forma geral, que vale a pena ser conhecido, até porque ele não é entre os mais lembrados da discografia do Camisa de Vênus, que é uma banda muito legal. Aqui também entra o mesmo caso do Lobão, do Traje a Rigor. O Marcelo Nova é uma figura polêmica, muitas vezes criticado por suas posições políticas e ideológicas, mas o que vale é a música da banda. O próximo álbum aí, embora muitos aí não vão concordar com essa minha indicação, é o Yahoo. O Yahoo é uma banda que foi bastante conhecida ali no final da década de 80, mais precisamente em 88 eles lançaram esse álbum. E aqui tinha uma versão de Love Bites, né, do Def Leppard, que aqui no Brasil recebeu o título de Mordida de Amor, né? E na época, eu lembro muito bem assim que muitos roqueiros mais radicais torciam o nariz pelo Yahoo, embora em sua formação tivesse um guitarrista dos melhores do Brasil, que é o Robertinho de Recife. Mas o pessoal não gostava, né? Por causa que achavam que era muito açucarada, muito melosa as músicas do Yahoo. E inclusive, muitos ainda até hoje dizem que conheceram primeiro Love Bites com o Def Leppard, antes de conhecer Mordida de Amor com o Yahoo. Eu duvido, particularmente eu acho que muito poucos conheceram Love Bites com o Def Leppard para então conhecer Mordida de Amor. A maioria conheceu primeiro a versão do Yahoo. Isso é quase certeza que 95% do público brasileiro conheceu primeiro essa versão, que por sinal ficou muito boa. Mais um álbum aqui, o Ira, o Psicoacústica, que é o terceiro álbum da banda. Embora não seja o meu álbum preferido, né? O meu álbum favorito do Ira é o Vivendo e Não Aprendendo, que inclusive tem um vídeo aqui no meu canal com os 10 álbuns, meu top 10 de bandas nacionais, né? E a minha escolha naquela ocasião foi justamente o Vivendo e Não Aprendendo. Mas por que nesse vídeo eu escolhi esse disco? Porque esse disco é um disco diferente do Ira. Ele fez com uma musicalidade um pouco mais voltada ali para
tem um pouco de eletrônico, é mais soturno esse álbum. Então, por isso ele tem um destaque, justamente por ter um diferencial na discografia da banda. E inclusive esse disco aqui, uma curiosidade, ele vinha com um óculos, né? A edição original, né? Vinha com um óculos para você, o óculos em 3D. Então você colocava esse óculos aqui para você olhar os efeitos na capa da banda, né? Aí fazia ali um jogo de cores diferentes, então bem interessante. Então só mesmo na edição original, e é difícil encontrar hoje. A maioria dos discos do Ira, dessa edição aqui, geralmente vem sem o óculos. Encontrar com esse óculos que eu mostrei é bem mais complicado. Então vale a pena procurar para ouvir o Psicoacústica do Ira. Outra banda aqui, a banda gaúcha Nenhum de Nós. Esse aqui é o segundo álbum da banda, o Cardume, de 1989. E aqui tem provavelmente a música mais conhecida do Nenhum de Nós, que é o Astronauta de Mármore, né? Que é uma versão de Starman do David Bowie. Aqui se aplica a mesma coisa que eu falei a respeito do Mordida de Amor do Yahoo com Love Bites do Def Leppard. Eu acho improvável, né, principalmente quem tem aqui a minha idade, entre 40 e 50 anos, que tenha conhecido primeiro a versão do David Bowie para depois conhecer a versão do Nenhum de Nós. A maioria conheceu primeiro essa versão do Nenhum de Nós para só então conhecer algum tempo mais tarde a versão original de Starman do David Bowie. Mas muitos, né, não querem admitir e não dão o braço a torcer. De qualquer forma, tá aí o registro. Nenhum de Nós, Cardume de 1989, um álbum que vale a pena ser ouvido. Próximo álbum de 1989 também, Oblast Blonde, dos Titãs. Dos Titãs também, os mais óbvios seriam o Cabeça Dinossauro, né, o Televisão, entre outros álbuns que são mais conhecidos, mais famosos. Mas esse aqui foi um álbum que foi muito bem produzido na época, tem uma sonoridade muito bem construída, tem músicas de destaque também, como por exemplo Flores, que se tornou um hit, mas assim, é um álbum diferente na discografia dos Titãs também. É um álbum muito bem produzido e acabou se destacando naquele período. Então, vale a pena conhecer também Oblast Blonde dos Titãs. O próximo álbum é do Legião Urbana, o quinto álbum do Legião Urbana, o 5, né? Esse álbum aqui também é um álbum que é pouco lembrado. A maioria lembra do 2, do Que País é Este, da estreia da banda, né? Do Pais e Filhos. Mas esse álbum aqui acaba ficando ali no meio termo. E é um dos melhores álbuns do Legião Urbana. Na minha opinião, ali divide ali com o 2 e com o Que País é Este. É o título de álbum mais inspirado da carreira do grupo. Então, vale muito a pena conhecer, quem não conhece, né? É meio difícil não conhecer o Legião Urbana, né? A maioria conhece, mas de qualquer forma, aqui tem, por exemplo, uma música que eu coloco entre as melhores da banda, que é Metal Contra as Nuvens. Vale muito a pena, esse é um álbum do Legião Urbana que precisa ser conhecido por quem porventura ainda não conhece. Chegando ao final aqui, estamos no 19º disco, né? Do Engenheiros do Havaí. Esse aqui é o Gessinger, Licks and Maltz, de 1993. Aqui também eu decidi escolher não os álbuns mais conhecidos, o álbum mais conhecido, o Pop é Pop, ou Várias Variáveis, né? Então eu resolvi colocar esse álbum aqui, que para mim também é um álbum que merecia muito mais reconhecimento do que tem. Um dos melhores da discografia do Engenheiros do Havaí, vale muito a pena, mesmo para aqueles que torcem o nariz porventura pela música da banda, mas ainda assim um álbum bem legal, muito interessante, vale muito a pena. E para encerrar, né, o Paralamas do Sucesso, com o álbum de 1994, o Severino. Esse aqui também é o mesmo caso do Engenheiros e do Legião Urbana. É um álbum que ficou sendo um patinho feio na discografia da banda de forma injusta, porque é um grande disco,
vale muito a pena conhecer. Difícil de conseguir essa versão em vinil, né? Hoje, essa versão aqui, por ser já 1994, se tornou um pouco complicada de achar. E o disco em si também tem músicas que, embora não estourasse, não tenham feito tanto sucesso como as do Bora Bora, do Selvagem ou do Passo do Lui, esse álbum aqui vale muito a pena justamente por isso, por você conhecer músicas não tão famosas da banda, mas nem por isso menos inspiradas. Então era isso. São 20 álbuns para vocês começarem a curtir rock nacional, para quem obviamente não curte o estilo, né? Embora seja um estilo muito popular, né? O rock nacional da década de 80 se tornou praticamente um mainstream na época, né? Tocava no Chacrinha, nos programas do Bolinha, Raul Gil. Foi realmente uma febre na década de 80, esse rock aí surgido ali por volta de 1982. Então, fica esse vídeo aí para quem quiser assistir, e vai seguir essa série. No próximo vídeo eu vou trazer mais 20 álbuns de um outro estilo para todos conhecerem. É isso, até a próxima.